Começar em definitivo. Deixa eu só ver se o som está em aumento aqui. Olá. Aí, fechou. Já consegui me ouvir. E lá vamos então. Olá, seja bem-vindo ao Café com Misturini. Hoje está de canequinha. Mas o Jorge me alcançou essa daqui hoje. Essa tá bonitinha, né? Tá bonitinha. Essa é boa pra água gelada. É, não, mas tá boa. Ela deu uma esfriada no café, mas não faz mal. A gente já toma rapidinho. Olá, tudo bem? Meu nome é Alfredo Ronaldo Corrêa. Está ao meu lado ela... Franciele Misturini. Eu sou fotógrafa, especialista em fotografia de nu e sensual. E quantos ensaios, Franciele Misturini? 9.135. Olha só, esse número só cresce. Agenda Todos cheia os para dias. semana que vem já? Sempre, né? Tá certo. E hoje a intenção é fazer um esquenta para nossa aula de logo mais às 20 horas. Se você ainda não se cadastrou, pode acessar o www.francielemisturini.com.br. Isso. Porque o assunto hoje vai ser fotografia. Nu e sensual. Exatamente. Muita técnica de luz. Nu e sensual, então o ambiente tem que ficar quentinho e essa live vai servir para fazer um esquenta. É isso? Isso. E aí, Franciele, as pessoas podem compartilhar com o coleguinha, pode dar o seu like, pode mandar para aquela pessoa que está iniciando a fotografia, ou então que talvez tenha curiosidade em entrar nesse nicho. Inclusive, né, precisa compartilhar com os coleguinhas. Todos os coleguinhas precisam aprender também. Então, compartilha aí com a galera toda. Com aquele primo que quer começar a fotografar, com o colega que já está na fotografia, que se interessa, com aquele amigo dentista que adora fotografia também. Todo mundo tem um primo que é fotógrafo. E dentista. Todo mundo tem um primo dentista e fotógrafo. Então... E tem também os que tem o primo que é dentista, mas que gostaria de ter sido fotógrafo. E se você não tem o primo dentista... Você é o fotógrafo. Você é o fotógrafo. Então, Fran, me fala então sobre qual é a oportunidade que existe por trás da fotografia sensual. A fotografia sensual, ela eleva o fotógrafo. Ele eleva o fotógrafo a um nível de maturidade muito maior, porque quando se trata de fotografia nu e sensual, a sacada de luz precisa sempre ser muito rápida e grande. Então, quando o fotógrafo saca para fazer fotografia nu e sensual, a luz, ele está preparado para fotografar qualquer situação. Gestante, bebê, família. E outra coisa também da fotografia nu e sensual o fotógrafo ganha reconhecimento do seu nome muito rápido. Muito rápido. É uma forma de acelerar a sua carreira. Acelera bastante porque as pessoas guardam muito o fotógrafo de nu e de sensual, porque cria um laço e uma intimidade muito grande com o fotógrafo que fez o seu ensaio de nu e sensual. Ah, legal. E isso ajuda o fotógrafo iniciante a entender toda a face da fotografia, todos os nichos, assim? Sim. A fotografia nu e sensual, ela tem um trabalho, você precisa desenvolver um trabalho meticuloso assim, desde a forma como você recebe a tua cliente, desde como é o atendimento, como você faz para soltar a tua cliente, como você faz a direção da tua cliente. Então, quando você fica bom nisso, você pode aplicar isso em todos os nichos. É um diferencial. Você aperfeiçoa muita coisa trabalhando a fotografia nu e sensual. É um diferencial muito grande. E outra coisa que está por trás dessa oportunidade, hoje se fala muito do empoderamento feminino. A fotografia sensual ajuda nesse processo de empoderamento feminino? Existe uma mulher antes do ensaio fotográfico e existe outra mulher depois que ela termina o ensaio. E eu não falo nem sobre ter visto já o material, nem sobre ter visto o produto final. Existe uma mulher que veio para o estúdio, que saiu da sua casa, que saiu um pouco daquele ambiente de trabalho, de família, de afazeres, de correria do dia a dia, que desacelerou,
que foi pro cabeleireiro, que fez a maquiagem, que fez o cabelo, que tirou um dia especial para ela, porque mulher tem muito desse negócio, principalmente depois que é mãe, né? Ela tem muito desse negócio de fazer tudo com culpa. Tudo com culpa. Se pegar um dia de folga só para ela, ela vai se sentir culpada por ter pego um dia de folga. Ela poderia estar produzindo. Poderia estar com um dia de folga com os filhos. E tá fazendo foto pra ela, parece que é o fim do mundo. Parece que é o fim do mundo por ela ter pegado um dia de folga para ela. E isso faz um bem danado para ela, para a família, para os filhos, para autoestima. Porque quando a mulher ela se olha de uma outra maneira, quando ela começa a se olhar com mais carinho, se valorizar, automaticamente as outras pessoas também vão valorizar ela de uma forma maior. E se ela escolheu você como fotógrafo, é um dia especial para você como que vai executar o trabalho também, né? Todos os dias de um fotógrafo de nu e sensual são especiais. Mesmo aquele dia que o fotógrafo tá com tanto problema também para resolver, porque eu também sou mãe, eu também tenho filho, eu também tenho casa, eu também tenho boletos. Sim. Mas quando começa o processo de receber a cliente, tudo isso acaba ficando de lado, porque aquele momento está maior do que qualquer problema que esteja dentro da tua cabeça para você resolver. Você acaba deixando isso de lado para depois, porque você precisa fazer com que aquela mulher que te procurou se sinta bem. Sim. Saia do teu estúdio sendo e se sentindo melhor. E uma mulher bem fotografada compra tudo. Compra tudo e fala... Quando eu converso com as minhas clientes, eu sempre passo o pacote mínimo, sabe? De fotografia. Para ficar naquela de, você vai gastar tanto. Mas eu sempre, quando se trata de ensaio sensual, eu sempre vendo o máximo. Porque normalmente as mulheres demoram muito para tomar a iniciativa de fazer o ensaio sensual. E quando elas vêm para o estúdio, elas estão preparadas. Financeiramente, psicologicamente. O emocional dela já está trabalhado. Resolvidas. E outra, Alfredo, a mulher que vem, a minha faixa etária de atendimento das minhas clientes é a partir dos 30 anos. Que é o que eu mais faço. Eu faço menos? Faço bastante. Mas a faixa que eu mais atendo é a partir dos 35 anos. O que acontece com a faixa dos 35 anos? A mulher já está estruturada financeiramente. Ela já tem filhos, mas os filhos já estão um pouquinho mais criados. Sim. Então, ela pode se dar o luxo, ela pode gastar para ela. Se preocupa com ela. Já é bem mais madura no pensamento, já sabe o que quer e vai. E é isso que é a oportunidade do ensaio sensual, né? Porque você trabalha com uma pessoa que já tá com a cabeça mais aberta e tudo mais. Nem sempre, né, Alfredo? Nem sempre. Às vezes as clientes vêm para fotografar cheia de medo. Sim. E também existe clientes que marcam e desmarcam várias vezes até virem para o ensaio. Mas essas clientes, com a experiência que eu tenho, eu já sei exatamente quais são as que marcaram e que eu sei que amanhã vão acordar e vão dizer: por que eu marquei um ensaio sensual? O que eu fiz? Você é louca. Eu vou desmarcar, deixa eu ligar lá para a fotógrafa e dar uma desculpa para ela, que eu vou ter que viajar. Fique esperta, eu sei que é tudo desculpa, mas eu entendo vocês. Entender a mulher também faz parte desse processo para fazer uma fotografia sensual que tenha um resultado legal? O mais importante, você entender a mulher, você colocar no lugar dela para saber qual que é a necessidade dela quando ela procura você para fazer aquele ensaio, é o que define o sucesso ou não do teu ensaio. Sim. Porque se você apresentar para ela um trabalho que ela não consegue se identificar, ela não consegue encontrar ela no produto final,
Talvez ela até fique feliz, sabe, Alfredo? Talvez ela até goste, porque ela vai se ver bonita, mas não vai ser o tipo de trabalho que ela vai andar embaixo do braço mostrando para todas as amigas. Porque normalmente quando a mulher se identifica, a amiga já olha e já diz assim: amiga, isso aqui ficou tua cara, é você. E esse é o objetivo do fotógrafo de nu e sensual, é chegar nesse patamar de que as amigas olhem para o ensaio e digam assim: nossa, achei a tua cara, ficou a tua cara. É você sensual, sendo sensual, é você sendo sensual, mas é você. E outra é os elogios, né? Ah, isso... Uma mulher que recebe muitos elogios, pô, o dia é diferente, né? Oh, sim. Oh, a pele fica melhor, o ânimo fica melhor. Acorda cantando Edith Piaf. Leva a música pro chuveiro. E pronto. É uma mulher realizada. Exatamente. E me diz assim, ó, quando a mulher chega no estúdio, com aquele medo de ser fotografada, ela passou tempo ali pensando em fazer aquela produção e tudo mais, ela veio, foi bem tratada e veio pegar as fotos. Aquela mulher que faz aqui, ó, vamos dizer, sai do teu estúdio, vai até o portão. Você olha e vê o brilho diferente nos olhos dela? No dela e no meu. Me diz isso. Qual que é a realização do fotógrafo em ver isso? O fotógrafo se sente um pouquinho daquilo que a mulher também está sentindo. Eu vou falar por mim. Eu sinto muito orgulho de ter mudado, ou mudado não, mas de ter transformado aquela mulher numa versão melhor ainda do que ela é. Sim. E isso dá muito orgulho no trabalho que você presta, no serviço que você está prestando. Porque você não está simplesmente vendendo uma foto para cliente. Eu lembro muito que o seu José Mauro, olha, o velho era entendido, cara. Explica quem é o José Mauro. O José Mauro foi um senhor, hoje ele não vive mais. Infelizmente, deveria ser eterno para ensinar muita gente, mas eu tô aqui para isso, porque eu aprendi com ele. Aprendeu e pode repassar Aprendi e aqui. posso repassar. O seu José Mauro Batista, ele foi o mestre do marketing de fotografia da Kodak do Brasil. E eu trabalhei durante alguns anos com ele. Ele dava assessoria na empresa onde eu trabalhava. E ele falava muito a respeito dessa mudança na mulher. E ele sempre dizia que o fotógrafo, o que o fotógrafo não vende é foto. O fotógrafo vende é emoção. Ele vende emoção. Porque quando a mulher pega a foto, para ela pouco importa o produto palpável. Para ela pouco importa o papel. O que importa para ela é a emoção que ela sentiu ao se ver daquela maneira. E aquilo nunca mais vai sair da cabeça dela. Ela se viu de uma maneira que talvez nem ela tenha se visto. Isso. Ela viu o potencial que ela tinha que ela nem imaginava que existia. Existe uma maneira errada. Como é forte, pessoas... né? É forte. Como é forte. Transformação. Como é forte, ao invés de você vender, do fotógrafo se colocar nesse papel de, ao invés de vender foto, ele realmente vender emoção. Esse é o real sentido da fotografia de nu e sensual. O papel da fotografia vai durar quanto? 50 anos, se bem cuidado. O arquivo vai durar, mas aquilo que ela sentiu e a memória do que ela vai ter, isso nunca vai acabar. O sucesso do fotógrafo está entre o fotógrafo que só faz os cliques, faz foto, e o fotógrafo que dá emoção para a pessoa. Isso. É isso aí. E também se emociona junto. Porque eu me emociono muito quando eu entrego todos os meus trabalhos de ensaio. Eu me emociono entregando trabalho de gestante, eu me emociono entregando de bebê e tal, mas nada se iguala a você entregar o produto final para a mulher depois que ela fez o ensaio sensual. E você, como mulher, não consegue se ver naquela mulher que você está fotografando também, com todos esses anseios, e começa a aprender junto com ela e começa... A fotografia nu e sensual me ensinou muita coisa durante esses anos, sabe, Alfredo? Eu não me considero uma mulher insegura hoje,
porque eu trabalho com tantas mulheres, eu atendo tantas mulheres, eu vejo tanto problema que a mulher carrega que é desnecessário. Sim. Principalmente problemas relacionados a corpo, a cabelo, a unha, a boca, sabe? A perna, a celulite, a barriga, que quando toda essa preocupação é substituída por aquele brilho no olhar que a mulher consegue colocar naquele momento da fotografia, do ensaio dela, que ela realmente está se sentindo linda, maravilhosa, poderosa no momento dela, não é que substitui. Esse olhar, essa sensação que ela tem, sobrepõe qualquer coisa que esteja incomodando no corpo dela, Alfredo. Sim. E ela sai do estúdio se sentindo dessa maneira. É tão poderoso, né, que transformar uma mulher assim, e transforma não só naquele momento, transforma pra vida dela. Pra vida. É. Quando a gente fala em fotografia, as emoções, bem, é só pegar qualquer álbum de fotografia que você tem, antigo da tua família, qual que é a emoção que você sente em pegar aquele papel e olhar aquela imagem, parece que você volta no tempo, você lembra de várias histórias, você não lembra às vezes só daquela foto, mas você lembra de toda aquela época. Sim. Eu tava lembrando agora... Estava quietinha aqui, mas eu estava lembrando agora da exposição de 2015, da exposição do Fotografia, que eu fiz em 2015 no Clube Concórdia, que ficou muito linda aquela exposição. E na época, deu certo para essa exposição sair junto com a exposição do lançamento de poesias de um artista daqui da cidade, do Caio Bona. E por coincidência, feliz coincidência, ele também tinha feito uma série sobre a mulher, sobre o corpo da mulher. Legal, eu lembro. Do quanto a fotografia e o corpo da mulher é poesia. E quando você falou a respeito dos anos passarem e pegar o álbum e se emocionar, eu lembrei dessa poesia que o Caio fez, que inclusive eu fiz um pôster gigante para colocar na entrada da exposição, que dizia o seguinte: com os anos tudo terá mudado. Calma, na foto o corpo está bem guardado. E é exatamente isso, é o que você falou a respeito de os anos passarem e as mulheres pegarem os álbuns e mostrarem para as filhas e mostrarem para as netas. Olha aqui, ó, avó. Dava um caldo. Não, a avó foi à frente do tempo dela. A avó fez ensaio sensual. Faz isso aí. E outra coisa que o fotógrafo que faz fotografia sensual, o valor dele, a cliente já sente que o valor dele é diferente dos demais, não é? Sim, ela sente. Ela sente porque é um trabalho exclusivo. É um trabalho exclusivo desde o primeiro atendimento até a entrega do produto final, o laço, a relação de confiança. Não, pelo amor de Deus, não desmerecendo a fotografia de bebê. Longe disso, porque para tudo você precisa ter muito profissionalismo. Mas a confiança precisa ser maior quando se trata de uma fotografia de nu e de sensual, porque é o teu corpo muito exposto. É todos os teus anseios expostos numa fotografia. Se acontecer de vazar uma fotografia de bebê, tudo bom, tudo bem. Agora, se acontecer de vazar uma fotografia de nu, de uma mulher. Responsabilidade é grande. Responsabilidade é grande. Assim, tem cabeças e outras cabeças, né? Para algumas, tranquilo. A maioria não. Digamos assim que 40% das mulheres que eu fotografo gostam, inclusive, que as fotos sejam expostas, porque isso faz bem pro ego delas. Faz muito bem. Mas tem aquela parcela que está fazendo única e exclusivamente para ela.
que são pessoas que são um pouco mais tímidas. E tá tudo bem. E tá faz tudo parte. bem. Tem pessoas que fazem, tem mulheres que fazem que é só para dar de presente para o marido. Na verdade, a maior parte faz para dar de presente para o marido, Namorado. para o namorado, E isso valoriza para fazer um ela. pôster lindo para colocar na cabeceira da cama, Ah, legal. para curar. Inclusive algumas mulheres fazem ensaio sensual para curar muita coisa também. Muitas clientes me procuram para fotografar vindo por indicação de psicólogas. Às vezes precisa curar o feminino. Às vezes não, toda mulher tem alguma coisa do feminino para curar, né? Sim. E às vezes vem única e exclusivamente para fazer um pôster dela, para colocar em cima da cabeceira da cama, para que todo dia, quando ela acorda, ela olhe e veja o quanto ela é linda, o quanto ela é perfeita. É que tem os dias que a mulher acorda e se olha no espelho e não consegue ver nada de bom ali. E aí começa a se criticar, já manda mensagem pra alguém dizendo: hoje eu não tô bem, porque Hoje isso me me deixe e tudo mais. E É que a mulher é regida por hormônio, né, Alfredo? sim, A mulher tem muita oscilação durante o mês. Hoje eu posso dormir me sentindo a mulher mais linda, mais maravilhosa do mundo. Amanhã eu posso acordar de manhã, me olhar no espelho com a cara amassada e querer me jogar da ponte. sim. Não achar nada de bom em mim. E tá certo. E tá normal. E é assim. Sim. E o fotógrafo tem que estar com essa cabeça de entender tudo isso que acontece com a mulher. Sim. É ciclo. É. Mulher menstruando não fotografa. Não é verdade, Alfredo? Sim. Ela tá no mulher- estágio que ela não tá pra isso. Nem quando a mulher está menstruando e nem quando ela está no período de TPM, naquele pico maior. Pelo fato de estar com o corpo inchado, Sim. porque a barriga fica mais inchada, o seio fica mais dolorido. Então, é uma situação desconfortável. É desconfortável para a mulher. Ela já não está se achando tão linda e tão maravilhosa como daqui 4 ou 5 dias depois da TPM ela vai começar a se achar. Sim. E O bom para fotografar as mulheres é realmente no período que elas estejam fértil. legal. Olha só. É verdade, é por causa que a mulher, quando está no período fértil, ela se acha mais bonita. Ela realmente está mais exuberante. E ela vem já com uma confiança muito Muito maior. tudo. Muito maior. Isso aí. E você lembra de algumas histórias de como de algumas clientes que você atendeu e que realmente fez uma transformação na vida delas e que até hoje viraram, vamos dizer, até tuas amigas ou coisas assim? Stay strong. Mantenha-se forte. Ah, sim. Mantenha-se forte. Eu já fotografei muita mulher para trabalhar autoestima. Mas tem um caso especial. Já conheço a história. Conhece, é boa. né? Uhum. Tem um caso especial de uma mulher que ela entrou num processo de mutilação, porque ela era gordinha, ela fez uma cirurgia de bariátrica e ela emagreceu, ela conseguiu emagrecer e ela entrou num quadro depressivo depois da cirurgia por uma desilusão amorosa, foi rejeitada. Sim. E ela começou a comer tudo de novo. Ela criou um novo distúrbio e ela começou a comer de novo e daquela forma Compulsiva. tentando preencher o vazio que ela estava sentindo com comida. Sim. E entrou num quadro depressivo, começou a ganhar peso e ela chegou no extremo de começar a se mutilar. Ela começou a se cortar, Alfredo. Ela se cortava demais, se cortava aqui, ela se cortava na barriga, no braço, aonde ela conseguia se cortar, ela se cortava. E
ela foi para o psicólogo e o psicólogo indicou ela para fazer um ensaio fotográfico. Daí chegou para mim, olha o tamanho da responsabilidade, né, Alfredo? Do fotógrafo. E ela veio para fotografar e a gente conversou bastante, marquei o ensaio para ela. Eu não sabia exatamente quando eu conversei com ela a primeira vez, o que ela queria e o que eu podia mostrar naquele ensaio. Porque ela tinha uma cirurgia que vinha do estômago, daqui do estômago, até para baixo do umbigo, bem grande, cheia de pontos, porque ela já tinha feito 2 cirurgias. E eu propus para ela, para que a gente fizesse um ensaio sensual. A gente combinou as lingeries que a gente iria usar, as produções, camisa, sapato de salto, marcou a make, a gente fez tudo isso. Mas eu propus para ela que a gente também fotografasse aquela cicatriz. Porque ela precisava olhar para aquela cicatriz. Ela precisava se olhar daquela maneira, para ela ver o quanto ela já tinha sofrido para chegar exatamente naquele período da vida. E eu lembro que na época a barriga dela estava dividida no meio, assim, com o corte, e eu coloquei Stay Strong. E eu também coloquei no braço dela, escrito aqui. Que daí a gente fez algumas fotos, assim, com o braço atravessado no rosto. Tipo, só ela olhando para a câmera, e eu também escrevi aqui. Eu lembro que depois disso a gente tomou café e tal. Outras vezes ela veio aqui no estúdio, porque a gente acabou se tornando amiga. E um dia ela falou, ela disse assim, Fran, logo depois que eu fiz o ensaio, eu não posso mentir para você que eu tive vontade de me mutilar novamente. Sim. Ela disse assim, mas todas as vezes que eu tinha vontade de me mutilar, eu lembrava do que você tinha escrito no meu braço e na minha barriga. Chega a arrepiar essas histórias. E ela hoje tem bebê. Hoje ela tem bebê. Ela casou e tem bebê. Olha só, e tá feliz. Graças a Deus, né? Até o Edgar Fraga colocou aqui, ó, tirar uma foto de peito e bunda é fácil, mas tirar uma foto em que uma mulher fotografada olhe e diga, eu não sabia que eu era tudo isso, é outros 500. É outro. E esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E não é só mostrar o corpo. É a mulher naquele momento conseguir colocar para fora tudo dela, todos os sentimentos, tudo que ela tem para mostrar, tudo que ela tem para doar naquele momento. O corpo é legal, ela procura para fazer um ensaio sensual, para mostrar o corpo dela, ela procura, mas ela quer que o fotógrafo veja ela de outra maneira. Sim. Outro ensaio também que para mim, que foi um ensaio sensual, mas que foi um ensaio de extrema cura também, que até minha mãe passou por isso há pouco tempo, né? Então, foi um ensaio de extrema cura para essa mulher. Foi quando ela teve câncer de mama, ela ficou careca, e ela tirou um seio. Ela teve que tirar, e eu já tinha fotografado ela antes. Antes dela passar ter câncer de mama, eu fotografei ela antes com a família, com a filha e tal. E depois que ela passou pelo tratamento e ficou sem o seio, ela me procurou porque ela queria que eu fotografasse ela novamente. E ela queria que eu fotografasse ela sem o seio. E isso é um desafio muito grande para o fotógrafo. Tipo, você se colocar no lugar daquela pessoa, do porquê que ela tá te procurando para fazer aquilo, qual é o objetivo dela quando ela quer ser fotografada sem um seio. O que ela quer? Porque não é só o fato dela ser retratada. Ela quer se olhar para ela se aceitar dessa maneira. Ela quer que o fotógrafo veja aquilo de uma maneira bonita. É um momento de uma grande transformação na vida dela. É de arrepiar, sabe? Sim. Outro caso, assim,
que também é minha cliente, que eu já tinha fotografado, ela, foi quando ela descobriu que ela estava com câncer, também câncer de mama, e ela me mandou, Segura a emoção. Vai lá, respira. É isso que a fotografia faz com as pessoas, né? Quem sente a fotografia consegue ter essa emoção, né? Consegue. Ela me mandou. Calma. É isso que a fotografia faz com as pessoas. É que eu estava falando. Eu também, quando fazia casamento, era engraçado. Que quando eu pegava alguém para me ajudar a fazer um freela, às vezes as pessoas iam e falavam assim: eu não estou entendendo porque eles estão chorando tanto. E às vezes eu, no meio do casamento, começava a chorar junto. E eu falava assim: cara, se você não tá sentindo o que você tá fazendo... Você não consegue fazer direito isso. Não consegue fazer direito. Você para, você não tá com a tua emoção lá, você não tá presente naquilo. E quando você tá presente, você sente as mesmas emoções que aquela pessoa que você tá retratando, que você tá fazendo que seja uma pequena transformação, uma grande transformação na vida dessa pessoa. Então é isso que a fotografia faz. Não é só o arquivo. Quando ela me procurou, a gente já tinha fotografado, já tinha fotografado ela em muitas outras épocas da vida. Ela me procurou por causa que ela queria fotografar tudo que ela ainda não tinha fotografado. Lembra dessa história, Fredão? Eu lembrei. Ela queria fotografar tudo que ela ainda não tinha fotografado na vida dela. Deixa eu só parar esse celular aqui. Aí. Tudo que ela ainda não tinha fotografado na vida dela, ela queria fotografar. Fazia muitos anos que ela não fotografava só com o marido dela. Ela me mandou, na época, as fotos de quando eles eram jovens, quando eles casaram, quando os dois eram magrinhos. Ela disse assim, e começou a me contar a história de como eles se conheceram, como que era, ou por que eles se envolveram. Ela me contou a história também de todas das amigas que acompanharam ela a vida inteira. Olha, gente, se essa gata não é uma abusada. Pronto, aí, sentou. Das amigas dela, as amigas que marcaram a vida dela, porque ela foi diagnosticada com um câncer e ela não sabia exatamente como seria o desfecho desse tratamento. Ela não sabia pelo que ela ia ter que passar, porque realmente era um câncer, assim, bem severo, sabe? Sim. Ela começou a fazer o tratamento, ela não mora aqui, ela começou a fazer o tratamento aqui em União da Vitória. E o primeiro ensaio que a gente fez foi o ensaio dela com o marido dela. Com os cabelos. Ela estava com os cabelos. Ela fez o ensaio com o marido dela. Fez o ensaio nua. Ela quis fotografar nua porque ela nunca tinha fotografado nua. E uma coisa muito legal desse ensaio é que o marido dela ficou junto com ela para fazer o ensaio. Ele ficou do meu lado. Ele ficou direcionando ela. E nesse momento eu achei que realmente era ele que tinha que direcionar. Naquele momento eu poderia perder o controle da situação, porque aquilo que estava acontecendo ali era muito maior do que a direção da fotografia. Ele sentou do meu lado, assim, e ele começou a dizer, vire um pouquinho do lado, porque eu adoro a tua perna, assim, na lateral, e não sei o que, sabe? O significado disso tudo era muito maior. Muito maior do que só um ensaio sensual. Daí eu fotografei os dois junto, fotografei eles de uma forma assim muito única, os dois abraçadinhos, os dois juntinhos, um momento assim de extremo acolhimento, sabe? E daí vai virar choradeira aqui, você vai chorar também. É que eu sei a história, eu sei que não é uma história muito legal. Muito legal. É uma história muito legal. E que é essas histórias que o fotógrafo coleciona. E
Daí, depois que a gente terminou o ensaio, ela ia sair do estúdio e ela ia para a primeira químio dela. E ela não queria se ver careca, ela não queria que o cabelo dela caísse. Daí, o marido dela passou a máquina na cabeça dela, no estúdio. E eu fotografei. E daí, depois que terminou, o marido passou a máquina do cabelo dele. E daí eu fotografei os dois, carequinha. E consegue trabalhar desse jeito, você olhando tudo aquilo sem sentir isso? Não tem como, né? Na verdade, você tem que manter um pouquinho... Você precisa se manter ali naquele momento... Não é frio, né, Alfredo? Você está participando de um momento, assim, muito legal da vida da pessoa. Um momento ruim, um momento bom. Mas o fotógrafo precisa se manter ali firme. Porque eles te buscaram para registrar esse momento. Você tem que se colocar no lugar do outro, do que o outro está sentindo, mas você também não pode esquecer que você precisa registrar tudo aquilo. Você precisa participar. Você precisa estar inteiro. Mesma coisa quando você falou dos casamentos, de você se ajoelhar no altar e começar a chorar e olhar pro padre e dizer, nossa, tá lindo! Eu já peguei essa situação. Eu filmando no lado e olhando e dizendo, o que ela tá fazendo ali? O que tá dando? Ela tá interrompendo o casamento. Mas, gente, presta atenção nessa história. Posso contar a história? Pode falar. Já que é pra chorar, então vamos chorar. Vamos falar chorar hoje. As emoções hoje. O que eu falei, é um esquenta para o que tem mais logo à noite. Para quem ainda não sabe, hoje nós vamos liberar uma aula às 20 horas. Se você ainda não se cadastrou, vai no site www.francielemisturini.com.br, com 2 L's, tá? O Franciele. E lá você faz seu cadastro para você receber logo mais às 20 horas um e-mail com uma aula super especial que, cara, se perder essa aula aí é o diferencial. Não perde não, porque vale a pena. É isso aí. Então vai lá, se emociona mais um pouco, Fran. Você também estava junto nesse casamento, então você sabe. Sei. Você também estava emocionado. Pode parar que você também ficou emocionado com a borboleta. Fiquei. Olha, esse casamento rendeu muito. Esse casamento rende até hoje. Rende porque até hoje, porque a gente escuta a música do casamento e a gente volta no casamento. Volta no casamento. Eu fotografei um casamento que uma semana antes deles casarem, faleceu a avózinha do noivo. E era uma avózinha muito querida, que morava junto com o noivo até, né? Tinha uma ligação muito forte. Uma ligação muito forte. E durante o casamento, quando a noiva chegou no altar, era noite. Para vocês entenderem o que estava acontecendo. Porque estava acontecendo. Era noite. À noite existe a borboleta noturna. De dia existe a diurna, que são as coloridas, né? Era noite e lembro que aquele casamento estava sendo feito transmissão ao vivo pelo telão na igreja, né? Porque a igreja era enorme, tinha muitos convidados. Muitos convidados, e foi feita a transmissão ao vivo desse casamento. E eu lembro que quando o padre pediu para que eles juntassem as mãos, para o padre Levi, o padre Abel, não, o padre Levi, para começar a abençoar eles, quando eles juntaram a mão assim, veio uma borboleta diurna, linda, maravilhosa, colorida, fantástica, e pousou na mão deles. E ficou ali. E nesse momento que a borboleta ficou na mão deles assim, eu me ajoelhei no altar. Eu olhei pro padre, tipo, padre, você tá vendo? As pessoas estão vendo no telão? Tá transmitido no telão. Tá mostrando? Tá mostrando no telão. E, de repente, o padre, ele começou a dizer, olha, gente, como é fantástica a vida. Ó, é de arrepiar, ó. Como é fantástica a vida. Tenho certeza que a vozinha deu um jeito de vir aqui no casamento para abençoar vocês. E a borboleta ficou ali na mão, eu ajoelhada no altar,
chorando. Não só você, né? Todo mundo, a igreja mundo. inteira estava chorando, né? Ajoelhado no altar, chorando, fotografando a borboleta, bem louca aquela borboleta. Eu ia... Faltava zoom para chegar bem perto. E assim como eu fotografava, eu olhava para os lados, tipo, vocês estão vendo o que está acontecendo? E daí, eles mantiveram assim, o noivo tirou a mão de baixo, olha só, tirou a mão de baixo, colocou a mão, pegou a borboleta, Deu um beijo na deu borboleta. um beijo na borboleta, alcançou a borboleta para Ana, para a noiva deu um beijo na borboleta, daí a borboleta voou pro ombro da noiva, Saiu junto com ela. e ficou no ombro e no cabelo. No ombro e no cabelo. E ficou até eles saírem de dentro da igreja. Quando eles estavam na metade da igreja, Voou. saindo, voou. São histórias assim, que coleciona. E é muito mágico poder participar desse momento. Não é só o teu sonho de ser fotógrafo, né? De ter uma máquina na mão, de conquistar muitas coisas, tipo dinheiro, pagar seus boletos com uma câmera na mão. Mas é o que você deixa dentro da história das pessoas. Imagine se esse casamento não tivesse um fotógrafo. Pense não poder registrar aquilo. Vira e mexe eu vejo aquelas fotos e eu lembro daquelas fotos porque foi muito emocionante aquilo. Assim como é muito emocionante fotografar um bebê nascendo. Também é muito emocionante fotografar um bebê vindo ao mundo. Como mãe, ainda mais ainda. Nossa! Mudou depois, vamos dizer assim, depois de ter filho, ver um nascimento, registrar isso? Você consegue olhar de uma forma mais... Você consegue... A empatia, quando você está fotografando uma mulher, a empatia é maior. Porque, principalmente quando essa mulher que veio para o estúdio te procurar para fotografar, também já é mãe. Também já passou por várias situações. Então, depois que eu me tornei mãe também, eu consigo me colocar no lugar da outra mulher também como mãe. Também saber o que ela já passou até chegar naquele dia, ou por que ela está procurando o resgate do feminino. Então, melhora muito. Ok. E como é um esquenta para hoje à noite, Fran, me diz assim, hoje à noite nós não vamos poder falar o que vai ser dado, né, hoje à noite, por causa que é algo assim que muda realmente a direção, a cabeça do fotógrafo, para que ele entenda melhor como fazer fotos melhores. Mas, já que é um esquenta, e aí nós vamos falar bastante sobre fotografia sensual, eu quero que você fale assim, onde que as pessoas erram no momento de fazer uma foto sensual, que você olha e diz, poxa, pecou nisso. Tem alguma coisa? O ensaio sensual, ele é cheio de pequenas coisinhas. É uma grande coisa, mas cheia de pequenas coisinhas que parece que não fazem a diferença. Pequenos detalhes. Pequenos detalhes que fazem muita diferença. O mais importante que caiu a minha ficha, que quando caiu a minha ficha disso, facilitou demais a minha vida como fotógrafa, foi aprender a fazer a leitura da cliente para entender o que a cliente quer, como ela quer, e daí fazer a leitura da luz. Para aplicar a luz para aquela cliente, para que ela fique satisfeita e saia com o trabalho que ela realmente buscou. Saia realizada. Saia realizada. E quando eu falo assim, tanto em empatia, e a fotografia é muito empatia, é muito você se colocar no lugar do outro. Quando você consegue olhar para a pessoa como
ela está se sentindo, como essa mulher está se sentindo quando ela te buscar para fazer o ensaio, muda tudo, Alfredo. Muda tudo, porque você consegue entender os reais motivos do porquê ela quer. E como você vai chegar, que caminho você vai fazer para chegar lá no que ela quer. Outra coisa que é o diferencial da fotografia de nu e sensual é a luz. O fotógrafo conseguir entender a luz e aplicar a luz certa para cada tipo de corpo. Uma mulher não é parecida com a outra. Nem mais. Uma mulher é muito diferente da outra. É um ser único. É um ser único. Então, cada tipo de mulher precisa de uma luz diferente. Existem luzes e luzes. O que se aplica para fotografar uma pele branquinha, com celulite, com estria e tal, não se aplica para fotografar uma pele negra. Tem a questão da temperatura. Questão da também. temperatura. O que se aplica para uma mulher que tem um quadril largo. Não se aplica para mulher que tenha uma bundinha de formiga. Sabe? Então, tudo muda. E quando o fotógrafo aprende a fazer a leitura da cliente, ele já sabe que tipo de luz usar e isso se torna uma coisa automática. Porque quando você olha para a cliente, você já sei o que eu vou usar. Ela tem o seio grandão, ela tem colchão, ela tem cintura, ela tem um cabelão lindo, maravilhoso. Eu preciso iluminar o cabelo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Tudo se torna automático e tudo se torna muito fácil. Que daí, Alfredo, daí o fotógrafo consegue trabalhar com tranquilidade. É porque daí não tem aquele negócio, aquele medo de dar branco no fotógrafo na hora de fotografar, porque ele entende, a cabeça dele já sabe todo o ensaio, não é? Sim, é que daí ele consegue trabalhar com tranquilidade para criar, para soltar a cliente, para poder estabelecer uma conversa maior, para deixar a cliente falar, porque ele está fazendo isso com tranquilidade e com naturalidade, porque ele está sabendo o que ele está fazendo. Então, para o alto e avante. Isso aí. E sobre essa oportunidade de fazer... vamos dizer, o fotógrafo que já está nessa carreira, já está fazendo suas fotos, aí às vezes a pessoa já fazia eventos, tem muito fotógrafo de evento que hoje está o quê? Parado, né? Não está podendo fazer nada. Eu já fui atacado pela gata agora aqui. Oh, meu Deus do céu, ela também quer falar no microfone. Mas... A bebê, né? Não, a mocinha. É a mocinha. Confundindo os gatos. Assim, o fotógrafo hoje que está sem trabalho, sem evento algum, porque teve que parar por causa da pandemia. Existe a possibilidade dele colocar isso na cabeça e entrar nesse universo da fotografia sensual? Para ele tá mais fácil ainda, né? Porque provavelmente ele já tenha equipamento, ele já tem um tantão de experiência. Sim. Na verdade, o fotógrafo que parou por conta da pandemia tá deixando de ganhar dinheiro, né, Alfredo? Tá deixando de fazer o que ele ama, porque nenhum fotógrafo para de fotografar porque não gosta mais da fotografia. Talvez ele não tenha se adequado à situação que ele se encontra e não tenha começado a explorar outro nicho de mercado. Mas não que ele tenha deixado de gostar de fotografia. Quem gosta de fotografia a vida inteira. Não abandona. Não abandona. Quer dizer, abandona. Abandona, mas não deixa de gostar da fotografia. Abandona porque que não se profissionalizou de uma outra forma, que não buscou novos horizontes, que não explorou o potencial dele assim até o limite. Não abriu o leque para atender mais clientes, para fazer mais estilos de fotografia. Sim. Então, esse é o momento. E, olha, convido os fotógrafos de evento que infelizmente estão nessa situação, né? Porque agora tá difícil, mas para que vocês realmente
se permitam ir um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais a cabeça e entrar nesse universo da fotografia nua e sensual. Porque clientes têm. O que está faltando são fotógrafos preparados para atender esse tanto de cliente que existe. Fotógrafo de evento, eu vejo que tem bastante concorrência. Fotografia de bebê tem bastante concorrência. Lojas de fotografia também, se você for ver, qualquer cidade pequena tem pelo menos uma loja de fotografia. Mas agora, fotógrafo sensual, que faz fotografia sensual, nu, artístico, falta no mercado? Falta. Na minha região aqui de atuação, que faça o trabalho que eu faço, muita gente está fazendo trabalho bacana, entende? Sim. Mas que consiga fazer essa leitura da cliente, que consiga fazer com que a cliente volte para o estúdio várias vezes. Isso é raro. Isso é raro. Tanto que eu atendo uma região aqui bem grande. Eu tô no... E raro que a gente diz não é que, assim, o fotógrafo precise ser o diferenciado, não. Existe uma maneira de se fazer. Existe uma maneira de se fazer. E só que... Existe um vínculo com a cliente que precisa ser estabelecido. Eu tô numa região aqui que, se comparado a Curitiba, é interior, né? Sim. O pessoal, as minhas clientes de Curitiba vem para o interior para fotografar. Teve uma época que eu estava com o estúdio em Curitiba, mas por conta dos corres da vida, filho, casa e tal, eu fechei o estúdio lá e hoje eu só atendo em União da Vitória. Mas as minhas clientes de Curitiba continuam vindo para cá para fotografar comigo aqui. Então, Curitiba tem fotógrafo de nu e sensual? Tem. Mas elas continuam optando... Pegar a estrada... fazer 300 e poucos quilômetros, 200 e poucos quilômetros, para fotografar comigo aqui em União da Vitória. Ou elas esperam para quando eu for para Curitiba, atender elas lá. Então, é sinal que o trabalho, quando você coloca um pouco mais de amor no que você está fazendo e não só pensando no ticket final, no valor que você vai cobrar depois, faz toda a diferença na hora de você fidelizar o teu cliente. Mas o ticket você final ganha dinheiro? Tipo assim, na verdade... Ganha. Exatamente. Ganha porque você fotógrafo... ganha bem mais por estar com essa preocupação, né? Na verdade, o ticket final é a tua recompensa por um serviço bem feito. Sim. Você executou, você merece aquilo. Você merece aquilo, você merece receber o que você vai cobrar. Porque você executou com maestria do começo ao final. E você consegue cobrar esse valor. É diferente de... Não é um serviço que as pessoas podem comparar com outros. Ele não, é exclusivo. Como é que ele vai comparar uma fotografia que é exclusiva com outro que não é? Não tem como. Não. Né? É diferente. Essa é diferencial. Essa é a diferença da fotografia nua e sensual. Que coloca o fotógrafo nesse outro patamar de confiança. E se tá faltando, você que está nos assistindo pode ser essa referência na sua cidade, na sua região. Pode. Então, bem, o caminho é aberto. Nossa, eu achei bacana bastante gente de Minas Gerais. Bastante fotógrafo de Minas Gerais me mandaram mensagem para assistir. Isso é legal. Pedindo bem certinho o horário de live. Se a realidade aqui é essa, não é diferente em qualquer outra região do Brasil. Não é? Uhum. E já não existe mais aquele tabu, aquela coisa, aquele medo de fazer fotografia sensual. São outros tempos. Há 21 anos atrás era mais difícil, Fran? Muito difícil. Eu comecei no interior, uma cidadezinha de 9 mil habitantes. Né? Esse veículo, provavelmente as pessoas que estão nos assistindo são de umas cidades bem maiores que ela. Com certeza, para vocês é muito mais fácil começar. Exatamente. Quando eu comecei a minha primeira modelo para fazer o meu primeiro ensaio sensual, tive que ser eu. Eu me fotografei e fiz um pôster e coloquei na vitrine lá, bela e formosa.
A filha do Misturim pelada na vitrine. E assim começou. Se não tivesse coragem, onde que estaríamos hoje? Não teria... A gente tem que ter sempre um pouquinho, uma pitada a mais de audácia. Audácia, pô. Se arriscar um pouco mais. Se arriscar um pouquinho. Tudo claro que você não pode... É que não tem mais desculpa, na verdade, pra isso. Já não olha como que é hoje. Exatamente. Hoje é tão mais fácil para você divulgar o trabalho, para você vender. Os equipamentos são mais fáceis. Parece que não tá mais nem tão caro, né? Exatamente. Não, é que quando eu comecei era foda. Não, e era difícil acesso para você Tudo. ter acesso à informação. Acesso à aula. Exatamente. Eu tive que aprender os primeiros ensaios sensuais só lendo Fotografe Melhor. Era só a revistinha que eu E essa Fotografe Melhor era a mesma coisa que aquelas revistas de violão que vem as notas e você tem que praticar. Era Fotografe Melhor. Era Fotografe Melhor. E ela vinha com as dicas do que você tinha que fazer com a câmera para tirar o resultado. Pense na ansiedade que dava quando tava para lançar, quando tava para chegar na banca. Olha só a facilidade que existe. Poxa, imagina você ter que aprender tendo que ir todo mês comprar uma revista. Uma revista por mês. Então quer dizer que você vai ter 12 lições no ano. Às vezes tinham as edições especiais. Isso, e essas edições especiais vamos falar hoje à noite também. Vamos, né? Porque a edição especial fez parte da minha história. É isso aí. Mas nós vamos ter que ficar por aqui, convidando você para então fazer o seu cadastro no site www.francielemisturini.com.br, Franciele com 2 L's. E lá você coloca o nome, e-mail, tal, vai receber já as informações. E às 20 horas... É gratuito. É gratuito e é online, você só precisa ter uma conexão com a internet e vai poder assistir. Você vai receber um monte de informação gratuita, valiosa, para que você consiga levar para dentro da tua já experiência profissional ou não. Exatamente. E qualquer pessoa pode assistir? Qualquer pessoa. Todo mundo pode assistir. É só fazer a inscrição e entrar lá. Isso aí. E vai poder ter a chance, então, de conhecer, de ver como é um ensaio sensual, de começar a entender quais são os primeiros passos para você entrar nesse universo. Como entender a luz. Principalmente como entender a luz. Às vezes não vamos dar spoiler. E eu fiz de uma forma tão simples. Tá muito fácil, tá muito fácil. Eu fiz de uma forma tão simples, não tem nem câmera fotográfica. É isso que não precisa nem câmera fotográfica para você entender a aula. Para você entender. Mas a partir do momento que você entender a aula de hoje, o universo vai se abrir. É isso aí. Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço, beijo. E você tem um encontro marcado com ela, Franciele Misturini, seu batom vermelho. Hoje à noite. No às 20 horas. Sem limites. Então, vamos ficando por aqui. Aqui no Instagram já vai acabar em 20 segundos. Vai lá, Fran, convida, chama esse pessoal para assistir nesses 20 segundos, é a tua chance. Gente, a vida só é dura para quem é mole. E quem tem coragem não se encolhe. É com essa frase que encerramos por aqui. Um abraço, um beijo, fique com Deus. Até! Se cuidem, ótimo dia!